Boa noite, meu povo. Friozinho bom, né? Então, sou a Valéria, né? Do Marcelo, esse homem mais lindo da igreja inteira, de todo o universo, aliás. Ai, que bom, que libertação. E eu vou pedir para a gente abrir as nossas Bíblias em Números 13, Números capítulo 13. A luz não está funcionando aqui, como o pastor falou, né? E eu tô sem óculos, seja que Deus quiser. E eu não vou botar o óculos, senão eu vou ver vocês. Eu não quero ver vocês. Só vocês me vendo já tá bom. Números 13, capítulo 13, mas eu vou ter que botar para ler, não vai ter jeito. Pode ler? Capítulo 13, versículo 18 ao 20, tá? Vou ler, que diz assim. Calma aí que minha filha tá procurando. Números, filha. Capítulo 13, versículo 18. Ela achou. Pode, desculpa, gente. Pode sentar. É o nervosismo. Tô com dor de barriga aqui, mas amém, aleluia, glória a Deus. 18, tá? Versículo 18. Vejam como é a terra e se o povo que vive lá é forte ou fraco, se são muitos ou poucos, se a terra em que habitam é boa ou ruim, se as cidades em que vivem são cidades sem muros ou fortificadas, se o solo é fértil ou pobre, se existe ali floresta ou não. Sejam corajosos, tragam alguns frutos da terra. Era a época do início da colheita das uvas. Só até aí. Agora o 22 e 23. Subiram do Neguebe e chegaram a Hebrom, onde viviam Aimã, Sesai e Taimai, descendentes de Enaque. Isso significa que eles eram gigantes. Hebrom havia sido construída 7 anos antes de Zoan, no Egito. Quando chegaram ao vale de Escol, cortaram um ramo do qual pendiam um único cacho de uvas. 2 deles carregavam o cacho pendurado numa vara. Colheram também romãs e figos. Então, Deus, ele disse a Moisés que ele daria a terra de Canaã para aquele povo, né? Deus falou, não foi não foi o Zé das Couve que falou, foi Deus. E se Deus falou, é decreto. Se Deus falou, está falado. E Moisés, né? Só que toda conquista, toda vitória, para a gente conseguir, antes a gente precisa passar por um processo, né? E é nesse processo que Deus nos ensina. E aí Moisés foi e separou 12 homens valentes lá, né, do meio do seu povo, para poder ir lá ver a terra, como a gente acabou de ler aqui no versículo 18, para ver se a terra era boa, para ver se a terra tinha frutos, né? Para ver como que eram os inimigos. Para quê? Para eles armarem uma estratégia. Na verdade, ele armou uma estratégia para ele saber como que eram os inimigos, como que ele ia fazer, quais armas que ele, né, ia precisar para lutar. E aí, só que... eu esqueci de falar um detalhe. Quando Deus falou que ia dar aquela terra para eles, né, de Canaã, eles foram lá ver a terra, como a gente leu aqui, só que quando eles chegaram lá,
já tinha um povo habitando aquela terra. Não era qualquer povo. Igual eu falei aqui, eram gigantes, eram homens grandes, eram homens fortes, né? Mais fortes até mesmo que Moisés, que os 12 homens que foram, mais fortes que todo o povo ali do acampamento de Moisés. Eram homens fortes, de verdade, grandes, né? Gigantes. E aí, Moisés, antes deles habitarem essa terra, eles tinham que botar o povo que estava lá para fora, né? Porque Deus prometeu. Só que Deus é igual eu falei, tinha um processo, não é? Nada na vida, nenhuma conquista na nossa vida é de mão beijada. Porque se for de mão beijada, a gente não dá valor e a gente não aprende no processo, né? E aí, Deus mandou, Abraão, meu Deus do céu, Moisés mandou, estou misturando tudo já. Moisés mandou 12 homens ir lá ver como que era a terra, quem eram os seus habitantes, quais eram as armas deles. Eles não iam tomar a terra sem conhecer, né, os inimigos. Eles não iam tomar a terra, chegar lá na cara e na coragem, viemos pegar essa terra, que essa terra é nossa, pode sair em todo mundo. Não é assim. Tinha que ter um plano. E o que eu aprendo com isso é que, às vezes, a gente entra numa guerra totalmente despreparado, completamente despreparado. Sem as armas, sem as armaduras, não conhecendo as estratégias do inimigo. Entramos de qualquer jeito, na força do nosso braço. Só que não é na força do nosso braço, porque nós somos seres espirituais. E uma vez o Marcelo pregou aqui, lindamente, uma quarta-feira dessas, e ele falou que nós somos cidadãos dos céus. E é verdade, nós somos cidadãos dos céus, nós habitamos aqui, nessa terra, sim, mas as nossas armas têm que ser espirituais. E aí, nós precisamos nos revestir das armaduras de Deus, nós precisamos lutar com as armas de Deus e nós precisamos conhecer as estratégias do inimigo para vencer, né, a batalha. Mas quais são as armas de Deus? Está lá em Efésios 6, né? É só você ir lá ler depois. É a justiça, a verdade, a fé, andar segundo a palavra. Essas são as armaduras que a gente tem que vestir, que revestir todos os dias. E quais são as armas de Deus? Jejum, Bíblia e oração. Não tem fórmula mágica, não tem nada mirabolante, é simples, é jejum, Bíblia e oração. São as armas de Deus. E quais são as estratégias do inimigo? Roubar, matar e destruir. É só isso que ele quer. Ele quer roubar a nossa alegria, ele quer roubar a nossa paz, ele quer roubar os nossos sonhos, porque aí ele nos destrói, né, e nos mata. E ele mente o tempo todo. Ele mente o tempo todo para você. E você dá maior moral para ele acreditando nas mentiras dele. Né? E aí Moisés separa 12 homens valentes para cumprir essa missão difícil e perigosa. Porque era perigosa. Eles podiam morrer, né? Eles podiam entrar lá para ver lá tudo e morrer. E podiam não voltar, na verdade. Então, o Moisés separou esses 12 homens e eles fizeram tudo conforme Moisés tinha falado. Porém, quando eles se depararam com aqueles homens enormes, mais fortes que eles ficaram com medo. Eles tiveram medo e acharam que aquela batalha já estava perdida. E eles pensaram, nunca vamos conseguir expulsá-los daqui. Eles são mais fortes que nós. Parecemos gafanhotos na frente deles. E, de fato, aqueles homens eram mais fortes que eles mesmos. Porém, eles esqueceram de um detalhe, um único detalhe que faria toda a diferença.
Não foi qualquer homem que fez a promessa para eles. Não foi qualquer homem que falou que a terra seria deles. Foi Deus. Foi Deus que falou. E se Deus falou, é lei. Está falado. E não era na força deles que eles tomariam a terra, e sim debaixo de uma palavra de Deus. Deus, através de uma palavra, criou tudo. Haja, né? E houve luz, e houve água, e houve tudo, através de uma palavra. Então, Deus só precisa liberar uma palavra para as nossas vidas. E Ele liberou. Ele falou que aquela terra seria deles. Só que eles tiveram medo, porque eles viram o gigante, eles viram as circunstâncias e rapidamente esqueceram da promessa e focaram no problema, focaram no gigante. E aí, quando Deus falar, se atente. Não é um Zé Ninguém que está falando, é Deus. Deus, o Criador dos céus e da terra, o Criador de tudo, de todo o universo. E Ele disse a Moisés que a terra seria deles. Mas como? Né? Aqueles homens devem ter pensado, como que essa terra vai ser nossa? Ela já está sendo habitada, e não é por qualquer povo, é por um povo enorme, por um povo forte, por um monte de gigantes. Como que essa terra vai ser nossa? Deus só pode estar, não está regulando muito bem, não. E aí, é isso que a gente faz também. A gente faz exatamente igual esse povo. Esse povo, como Deus vai fazer isso, né? Como Deus vai fazer aquilo, a gente faz exatamente igual esse povo. Só que Deus não mente. Deus é fiel. E se Ele falou que a terra seria deles, Ele não mente. Ele não é mentiroso. Agora, como? Aí já é outra história. Por quê? Porque Deus faz umas coisas bem loucas, né? Deus não faz umas coisas assim que a gente não consegue entender? Pois é. Esse é o nosso Deus. Umas a gente até entende com o tempo, mas outras eu acho que a gente só vai entender quando chegar lá no céu. Mas sabe por que não conseguimos ver saída em algumas coisas que acontecem na nossa vida? Justamente porque a nossa mente é limitada. A gente nunca vai conseguir entender as estratégias que Deus usa, como Deus pensa. A gente nunca vai entender isso. Isso é impossível. E por não entendermos o raciocínio de Deus, nós nunca saberemos como será o como. Nós nunca saberemos como Ele vai realizar. Nós só temos que entender que Ele vai realizar. Agora, como? Já não é mais com a gente. Já não pertence mais a gente esse como. Porque a gente tentamos colocar o nosso como na história. Só que o nosso como é muito limitado. E o de Deus transcende todo o nosso entendimento. O de Deus ultrapassa a nossa inteligência, né? Ele vai muito além. Por exemplo, como posso gerar um filho? Falou Sara, né? Sara falou isso. Como eu vou gerar um filho? Eu já sou velha. Como? Não sei, minha filha, mas tu vai. Como ficarei grávida? Se eu nem casada sou, nunca dormi com ninguém. A Maria, né? Mãe de Jesus, falou isso. Como esse homem vai ser um homem de Deus, pode ser um homem de Deus. Eu falei isso há anos atrás, porque eu não vi o como, né? Como eu vou pregar se eu morro de vergonha? Meu Deus, gente. Quando eu estava fazendo aqui, escrevendo, eu lembrei do dia que o pastor me botou para pregar, na primeira vez. Como eu chorei. A minha vontade era de sair correndo, era de eu fugir. Porque eu chorei muito de medo, porque eu tive medo. Porque eu achava que eu não ia conseguir. E o medo me paralisou, mas eu consegui. Para honra e glória do Senhor. Devo ter falado tudo errado, mas amém. Alguém ouviu. E hoje até o pastor,
Walter, se o senhor estiver me vendo, quero mandar um beijo pro senhor. Especial. Hoje ele até me ligou e ele ficou rindo a beça de mim, falando disso, né? Que eu chorei que nem um bebê. E é verdade, porque a gente olha com a nossa visão, com os nossos olhos, como, né? Como eu vou me livrar de tanta dívida se eu não tenho nenhuma porta de emprego se abre, né? Quando o Marcelo estava desempregado, era o que eu mais falo: Senhor, como que a gente vai pagar isso? Como que vai pagar aquilo? Como? São muitos comos, são muitos porquês, né? E aquele povo perguntou isso, provavelmente. Como nós vamos habitar essa terra se ela já está habitada? Como que ela vai ser nossa se ela já tem pessoas habitando e são gigantes? Como? Como nós não sabemos. O que nós sabemos é que Deus tem o como nas mãos dele. E ele sempre nos surpreende. Ele deu o filho que Sara tanto queria. Jesus nasceu da barriga de Maria, né? Ela perguntou como, porque como isso é possível? Me fala. Como isso é possível ficar grávida, né, sem ter nunca dormido com ninguém? Ela nunca se relacionou com ninguém. Como? Só Deus. O como está nas mãos de Deus, foge do nosso entendimento. Como Josué entrou em Jericó? Como aquelas muralhas caíram? Ele rodeou a cidade e ele gritou. Então você está dizendo que é só a gente gritar. Foi o grito de Josué que derrubou as muralhas? Não foi os gritos de Josué que derrubou as muralhas. Foi a obediência de Josué que derrubou. Foi a confiança que ele tinha em Deus que fez com que as muralhas caíssem. Não foi o ato ali, aquilo ali, o grito, foi só uma estratégia que Deus deu. Mas Deus já sabia que se ele obedecesse, ia cair aquelas muralhas. Ele obedeceu, ele se colocou disponível. E Deus fez. Porque ele é fiel, ele não mente. E com a nossa mente, nunca conseguiremos entender as estratégias de Deus. É isso que nós precisamos entender de uma vez por todas. O como, deixa com Deus, porque Ele sabe exatamente o que nós precisamos. Quando nós precisamos, Deus é o dono do como. Agora, isso não cabe a nós, porque nós nunca vamos conseguir entender. Deus é o planejador dessa obra, né? E foi Ele que traçou, Ele sabe como será feito, Ele sabe como acontecerá, só precisamos crer, Ele sabe de tudo. Nós só conseguimos ver o agora, não conseguimos ver o plano que Deus já traçou para a gente, as estratégias, nós não conseguimos ver o livramento que Ele nos dá todos os dias. Gente, é uma luta no mundo espiritual. Agora, por exemplo, a gente está aqui sentadinho, tranquilo, em paz, mas está havendo uma guerra, uma luta no mundo espiritual. Por nós, pelas nossas vidas, pela nossa família. E nós não conseguimos ver, porque a nossa mente é limitada, a nossa visão não é a mesma visão que é de Deus. Então, quando Deus fala, só nos resta uma opção, a não ser acreditar. Acreditar e obedecer a sua palavra. E o que a sua palavra diz? O que Ele fala na sua palavra? Que Ele suprirá todas as nossas necessidades segundo as suas riquezas. Ele fala isso, então a gente não tem outra opção a não ser crer. E o que mais que Ele diz? Que 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não vou ser atingida. Ele diz que, ainda que eu beba algo mortífero, não me causará mal, não me causará dano algum. O que mais que Ele diz, gente? Ele diz que se o meu prazer estiver nas leis do Senhor e que na sua lei, na sua palavra, meditar de dia e de noite,
Eu serei como uma árvore plantada junto aos ribeiros, e tudo que eu fizer prosperará, as frutos na estação certa. Tudo que eu fizer prosperará, tudo que eu fizer prosperará. Eu preciso crer nisso. Foi Deus que falou, Deus que falou. Ele diz, na palavra dele, diz que Ele é o socorro bem presente, socorro para agora. Se eu gritar, se eu clamar, se eu pedir, é um socorro presente, não é o socorro lá do tempo de Moisés, que só fez com Moisés, com Abraão e com, né, todos aqueles homens. Não, é presente. Ele é o meu socorro bem presente. A palavra diz que os planos dele, ao meu respeito, são planos de paz, não de mal. Os planos dele são muito maiores que os meus. E a Bíblia é a palavra de Deus revelada a nós. É como se fosse o próprio Deus falando diretamente com a gente, diretamente conosco. Porque a palavra de Deus é Deus falando. E sabe o que nós fazemos quando Deus fala? A gente faz simplesmente assim, ó. Deus, muito legal isso, muito bonito isso daí, tudo que você falou, né? Você até escreveu, né? Até deixou registrado para que eu não esqueça. Mas Deus, você não está vendo como é que está a minha vida? O Senhor não está vendo como que está o meu casamento? O Senhor não está vendo que os meus filhos estão rebeldes? Será que o Senhor não está vendo que eu não tenho uma porta de emprego? Será que o Senhor não está vendo que as pessoas estão morrendo de coronavírus? Não é possível que o Senhor não esteja vendo. O Senhor falou esse monte de coisa aí, bonita ao meu respeito, mas o Senhor não está vendo como que está a minha vida. Eita glória, o negócio grudou aqui. O Senhor não está vendo como que está a minha vida. O Senhor não está vendo que minha irmã está com depressão, que eu estou sofrendo de depressão, de ansiedade. O Senhor não está vendo nada disso. E todos esses problemas que eu relatei, e tem várias outras coisas, né? Que você questiona aí para Deus. E todos esses problemas que eu relatei também foi relatado por aqueles 10 homens que foi enviado até a terra de Canaã para espiar a terra. Todos esses problemas representam um gigante. E um desses problemas... Não, mas um detalhe aqui. A terra era prometida. A gente sempre fala, né? Terra prometida. Mas prometida a quem? Prometida àqueles 12 homens que foram lá espiar a terra. Prometida àquele povo. Só que só 2 daqueles 12 homens tomaram posse. Só 2 daqueles 12 homens acreditaram piamente na promessa. Acreditaram sem duvidar no que Deus tinha falado. E 10 não. 10 tiveram medo. 10 olharam para as circunstâncias. 10 fixaram os olhos no como. Como isso vai ser possível? Como essa terra vai ser nossa? E não fixaram os olhos na promessa que havia sido feita. E aí, os outros 2, não. Os outros 2 fixaram os olhos na promessa. E eles disseram, essa terra já é nossa. Se Deus falou, eu acredito, e ponto final. Quer ver? Vamos ler o versículo 30. No mesmo capítulo, tá? Diz assim, ó. Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra. É certo que venceremos. Caraca, é certo que venceremos. Aqueles 2 homens tomaram posse, acreditaram. E é isso, o segredo está em quanto eu acredito em Deus. Ah, mas eu acredito em Deus sim, Valéria. Você está falando que eu não acredito em Deus? Ué, não sou eu bem que estou falando, né? São as atitudes, né? Sabe por quê que eu estou falando isso?
Porque eu acredito no Marcelo. Se o Marcelo chegar em casa tarde, bem tarde, diferente do horário que ele costuma chegar, se ele chegar em casa e falar, eu estava trabalhando, eu vou acreditar que ele estava trabalhando. Eu não vou questionar, eu não vou duvidar. Por quê? Porque eu sei que meu marido não mente. Ele não é mentiroso. Então, mas como que eu sei isso? Pelo fato de eu me relacionar com ele, de eu conviver com ele, né? De eu estar sempre... eu me relaciono com ele. Então, eu sei que meu marido não é mentiroso. Aí que está o segredo. Nós temos que estar nos relacionando com Deus, né? Sempre buscando essa intimidade, esse relacionamento, porque assim, conhecendo Deus, a gente vai ter certeza de quem Ele é. A gente vai saber se Ele mente, se Ele não mente, se Ele é bom, se Ele é mau. É assim, é na convivência, é no relacionamento. Não é do dia para a noite, né, que eu vou conhecer tudo do Marcelo e ele de mim. E aí... passamos por um período muito turbulento, né? Não tem outra palavra, né? Atribulado, turbulento. Um período complicado, né? Difícil. E... Rapidinho, gente. E eu tava assim, depois que meu pai morreu, a gente mudou de casa. E, gente, mudança já é uma coisa chata. Já é uma coisa chata naturalmente. Imagina depois de perder alguém, a gente se mudar por causa disso e tal. E assim, foi uma fasezinha bem difícil. E o Marcelo me abraçou, olhou dentro dos meus olhos e falou, amor, vai ficar tudo bem. E eu acreditei nele. E eu acreditei que ia ficar tudo bem. E realmente ficou tudo bem. E aí, sabe o que acontece? A gente confia em Deus desconfiando. Sabe aquela história assim, do pé atrás, né? Alguém vem, você bota o pé atrás para não cair. Tem uma brincadeira, eu acho que essa frase até se origina de uma brincadeira. Não sei se é essa palavra. Essa frase vem de uma brincadeira, né? Que eles brincavam e aí quando empurrar, botava o pé atrás, é algo assim, eu não sei explicar a brincadeira não, mas você sabe de que frase eu estou falando, é o pé atrás. E a gente faz exatamente a mesma coisa com Deus. A gente confia em Deus, mas a gente bota o pé atrás, porque qualquer coisa, se a gente tombar, a gente, né, não vai cair, porque o nosso pé está ali para garantir. É isso que a gente faz com Deus. A gente confia desconfiando. E aí, depois que eu perdi os meus pais, eu comecei a achar que todo mundo que ficasse doente e fosse para o hospital ia morrer. Gente, eu comecei a achar de verdade. Por exemplo, se eu sentisse alguma coisa, Marcelo sentiu uma dor, pronto, Marcelo vai para o hospital, vai ficar internado e vai morrer. Se alguém me ligasse e falasse, tô com dor de barriga, ai meu Deus, vai para o hospital, vai ficar internado e vai morrer, não vai voltar. Eu comecei a ficar com medo. Mas por que isso? Devido ao trauma, né, de ter perdido dois amores da minha vida, assim, rápido demais. Foi tudo muito rápido. Então eu comecei a ficar com medo. E isso começou a me gerar ansiedade. Começou a me gerar medo. Só que eu não deixava o medo me dominar. Eu não deixei o medo me dominar. Porque se a gente não dominar o medo, ele domina a gente. E aí, quando vinha aquele pensamento, eu, na hora, já rebatia com a palavra, né? Porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. A gente não deve temer, porque Deus é o nosso Criador, é o nosso dono. Até eu entender, né, de fato, tudo isso que eu falei, tudo isso que foi falado, que Deus é o meu dono, Ele é o meu Senhor, é Ele que sabe os planos que Ele tem ao meu respeito, né? E são planos bem maiores que os meus. Em Eclesiastes diz que há tempo para todas as coisas. Há tempo de nascer, há tempo de morrer. Há tempo de morrer, gente. Se a gente morrer, é porque chegou a hora. Só que a gente vê tanta, né, o nosso em volta, tantas pessoas que a gente ama, que a gente conhece, tantos conhecidos nossos,
partindo, a gente começa a achar, daqui a pouco vai chegar a minha vez. E aí isso gera medo, só que a gente não pode deixar o medo dominar a gente, porque Deus é o nosso dono, Ele está no controle de tudo. E a gente não sabe para onde que a gente vai quando a gente morrer? Para que ter medo, então, se a gente vai para um lugar muito melhor que esse aqui que a gente vive? A gente não tem o que temer, porque o que Deus tem preparado para nós são coisas que os nossos olhos nem sonhamos, os nossos olhos não viram, nossos ouvidos não ouviram, jamais penetrou no nosso coração aquilo que Deus tem preparado para nós. Então, a gente não tem o que temer. Ah, mas o meu medo é deixar meus filhos sozinhos, né? Morrer e deixar meus filhos sozinhos, porque o meu medo, na verdade, era esse. Meu medo não era nem de morrer, porque eu falava assim, se eu morrer, vou estar melhor do que aqui, nessa terra. O meu medo, na verdade, era minhas filhas. Mas quem disse que minhas filhas vão ficar sozinhas? Quem disse? Quem foi que falou isso? Sabe por quê? Porque o mesmo Deus que planeja, que traçou todos os meus passos, todos os meus dias, é o mesmo Deus que também planejou todos os passos das minhas filhas, todos os dias das minhas filhas. Então está tudo no controle das mãos dele, está tudo no controle dele. E nada nem ninguém pode roubar esse lugar que é de Deus. Porque quando minha mãe morreu, eu achei que eu não sabia viver sem minha mãe. Então, eu achei que eu não ia conseguir viver sem minha mãe. Foi muito doloroso, porque minha mãe, né, a gente sempre foi muito juntas, muito unidas, muito amigas, né, muito... onde estava a corda, estava a caçamba. E aí, eu achei assim, eu não vou conseguir viver sem minha mãe. Eu não sei viver sem minha mãe. Mas eu aprendi, sobrevivi. E hoje, assim, eu sou muito grata a Deus por todo o cuidado que Ele teve com a minha mãe. Eu sou muito grata a Deus por tudo. Hoje, eu olho para trás e vejo como Deus foi bom comigo, me permitiu cuidar da minha mãe. Durante 3 meses, não, porque, na verdade... Mas, assim, os 3 meses foram os 3 meses piores, né? Então, por isso que eu estou falando durante 3 meses. Mas, assim, durante 3 meses... Eu fazia tudo, eu fazia comida, dava banho. Imagina, gente, dar banho, como deve ter sido difícil para ela, né? Imagina um pai tomando banho, com o filho tendo que dar banho, tendo que cuidar, tendo que limpar. É ruim demais, é triste demais. Mas eu tive o privilégio de cuidar da minha mãe. Sabe? Hoje eu olho e agradeço a Deus por esse tempo que Deus me permitiu cuidar dela. E aí, a gente acha que não vai conseguir viver sem a mãe, sem os filhos, sem o marido, sei lá. Só que nada e nem ninguém pode tomar o lugar que é de Deus. Deus tem que ser o nosso porquê, tem que ser a nossa motivação. A minha motivação não pode ser na minha mãe, por exemplo. Minha vida não acabou. Minha motivação tem que estar em Jesus, em Cristo. Por exemplo, deixa eu voltar aqui rapidinho. Sabe o que é o medo? O medo é a sensação de você ver as coisas fugindo do seu controle. Quando a gente vê que as coisas estão fugindo do nosso controle, a gente se desespera, a gente se apavora. Quer ver um exemplo? Um exemplo que está muito, né, agora no meio da gente? Esse vírus. A gente tem o controle sobre esse vírus? Não. A gente não consegue ver, a gente não consegue nem saber onde tem vírus, onde não tem. Então, a gente não tem o controle. Pelo fato da gente não ter o controle, a gente se desespera. A gente fica com medo, porque a gente quer ter o controle de tudo. Só que nós não somos Deus. Deus é que tem o controle de tudo, nós não. Nós só precisamos obedecer a palavra, crer no que a sua palavra diz e fazer a vontade de Deus. O controle, o como, é com Ele. O como, a gente nunca vai conseguir entender.
E só Ele sabe o nosso passado, o presente e o futuro. Nós só sabemos o presente. E olhe lá, porque passado tem coisas que a gente nem lembra. Então, o que a gente sabe mesmo é o agora, é o presente. Acontece que nós não temos controle de absolutamente nada. Não sabemos como será a nossa vida daqui a 10 anos. A gente não sabe nem como que vai ser. O que vai acontecer quando a gente sair daqui. A gente não tem o controle de absolutamente nada. Nós fazemos planos, nós criamos estratégias, nós fazemos rotina, mas como serão executadas? Só aquele que verdadeiramente tem o controle das nossas vidas sabe como esses planos vão ser executados. Nós temos que parar de querer controlar tudo. Sabe por quê? Porque quando as coisas saem do nosso controle, prestem atenção, do nosso, não de Deus. Quando as coisas saem do nosso controle, a gente se frustra, a gente fica com raiva das pessoas, a gente culpa a Deus. E Deus deve olhar assim pra gente, cruzar os braços e falar assim: mas eu mandei você ir por aí, por acaso? Eu mandei você fazer essa escolha? Eu mandei você tomar essa decisão? Eu mandei você ir por esse caminho? Não! Então por que você está reclamando? Está dando piti aí de quê? Se esses não são os meus planos, e sim os seus. Aí, ó, você que fez aí do seu jeito, executou do seu jeito. Em nenhum momento você me perguntou. Então tá dando piti por quê? Gente, Deus deve olhar assim, deve, né? A gente assume o volante, a gente pega, sabe o que a gente faz? A gente pega Deus e bota no banco de trás. E aí a gente assume o volante e dirige o carro da nossa vida. Só que a gente não sabe dirigir nada, a gente não sabe escolher nada. E aí o carro vai bater, e vai bater feio, porque a gente precisa de Deus, a gente precisa ser dependente de Deus. A gente deve se planejar sim. Eu não estou falando aqui que a gente tem que fazer tudo à moda pastor Zeca Pagodinho, não. Né? Deixa a vida me levar. Não é isso. A gente tem que se planejar sim. A gente tem que criar estratégias. A gente tem que ter disciplina. A gente tem que ter ordem. É óbvio, né, gente? Isso daí são coisas óbvias. É claro que a gente tem que ter um planejamento. Porém, o que a gente não pode é querer planejar tudo, fazer tudo e querer que Deus seja nosso servo. A gente planeja tudo e Deus, agora o Senhor executa. Ó, já planejei tudo aqui, vai ser assim, assim. Faz assim, do jeito que eu quero. Não é isso, gente. Deus não é o nosso servo. Ele é o nosso Deus, o nosso Pai. Ele é soberano. Ele não é o nosso empregado, ele não é nosso fantoche, não é nada disso. Nós é que precisamos dele, não é ele que precisa da gente. Deus não precisa da gente. Nós é que precisamos dele, nós temos que entender que nós precisamos depender dele, porque só ele sabe qual é o caminho, só ele sabe as escolhas certas, né? Só ele. A gente não sabe decidir nada. A gente não sabe decidir nem coisas simples, nem coisas básicas a gente consegue decidir. Você já deve ter escutado de alguma mulher, porque isso é só mulher que fala, gente. Eu nunca vi nenhum homem falando, pelo menos. Ai, tô com vontade de comer uma coisa gostosa. Aí o marido fala, tá, o que você quer comer? Não sei, é uma coisa gostosa. A gente não sabe nem o que a gente quer comer, porque a gente não sabe fazer escolhas simples. Já reparou que às vezes a gente sai para comer alguma coisa, o que você quer comer? Ai, não sei, eu só sei que eu quero comer, mas agora o que? Eu não sei. A gente não sabe, a gente não tem capacidade de fazer escolhas certas, escolhas boas, sem o Espírito Santo nos direcionando, nos guiando. Eu estava lembrando de um fato que aconteceu, né, em relação a isso que eu estou falando agora, que a gente não sabe fazer escolhas e a gente não sabe mesmo o que é melhor pra gente. A gente acha que sabe, mas a gente não sabe. Eu estava lembrando de quando o Marcelo ficou desempregado, a gente botou nossa casa para vender. A gente estava morando na casa dos meus pais, né? E aí a gente botou nossa casa para vender. A gente estava muito atolado, em dívida, muita coisa para pagar, o carro só vivia dando problema. E a gente precisava do carro para trabalhar, porque a gente fazia Uber, o Marcelo de noite e eu de dia.
Então, assim, a gente não estava na nossa casa, a gente estava morando mesmo na casa dos meus pais. Então, a gente está precisando de dinheiro, vamos vender a casa, né? A gente vai ficar aqui morando mesmo na casa dos meus pais, eu não sei até quando, mas a gente... O nosso plano, a gente não tinha perspectiva de voltar para aquela casa. O nosso plano era ficar lá até não sei quando. E aí, a gente botou a nossa casa para vender. E aí, sabe o que aconteceu? A gente não conseguiu vender. E a gente orava, pedia a Deus, a gente orava muito por isso. Senhor, traga um comprador para essa casa. A gente orava muito. A gente clamava por isso. E Deus não atendeu a gente. Graças a Deus. E sabe o que aconteceu? Aí minha mãe faleceu. Alguns sabem aqui da história, né? Minha mãe faleceu e a gente se mudou para uma outra casa. Aí a gente alugou a nossa casa. A gente conseguiu alugar. E aí meu pai, né? Foi encontrar com a minha mãe, com Deus. E aí a gente voltou para nossa casa. A casa que a gente queria tanto vender. Agora você imagina se a gente tivesse vendido. A gente não ia ter casa para voltar. Só que eu sabia disso? Não. Para mim, era o melhor a ser feito naquela época, mas a gente não sabe o que é melhor para nós. Essa é a questão, a gente não sabe. Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, até deixou eu ficar com raiva dele. Pô, Deus, o Senhor não me escuta, não. Eu estou pedindo, o Senhor não escuta. Porque é assim que a gente faz. A gente pede. Deus não atende o nosso pedido, a gente fica com raiva de Deus. Pô, Deus, será possível? Não é possível que o Senhor não esteja vendo. É claro que Deus está vendo. Ele é onipotente, onisciente, onipresente. Ele tudo vê, tudo. Ele está aqui, ele está lá na minha casa. Ele é perfeito, ele é maravilhoso. É claro que ele sabia o que eu estava pedindo, mas ele sabia que aquilo não era o melhor para mim. E aí, a Bíblia diz que nós pedimos e não recebemos porque a gente pede mal. Por isso que a gente não recebe. Porque nós não temos a capacidade de escolher o que é melhor para nós. Nós achamos que sabemos o que é melhor para nós, mas nós não sabemos. Como diria Sócrates, só sei que nada sei. E é isso, gente, nós não sabemos de nada. Deus fala lá em Romanos que o povo, lá em Romanos 1, depois de vocês lerem, se vocês quiserem, que o povo trocou a adoração a Deus por adoração a deuses. E por isso ele entregou aquele povo às suas próprias paixões, às suas próprias vontades. Gente, que coisa triste é a gente viver de acordo com as nossas próprias vontades, seguindo aquilo que a gente quer, que a gente bem entende. Isso é triste demais. Porque nós não sabemos, é igual eu acabei de falar aqui, nós não sabemos fazer escolhas certas, escolhas boas. Nós não sabemos, nós não temos essa visão, esse discernimento. Por mais que a gente faça as escolhas legais, mas perfeitas, só quando somos conduzidos pelo Espírito Santo. Sem ele, nós só fazemos besteira. E pela vontade daqueles 10 homens, eles teriam voltado, né? Voltado para a zona de conforto dele, desistido. Não, isso daí não dá, essa terra não é para gente. A gente não consegue vencer esses gigantes. Vamos voltar. Essa era a vontade deles, porque eles não viam saída, eles não viam solução, eles não viam o como, né? E o povo, não, mas 2 homens viram o como. Dois homens viram a promessa, aliás, e não viram o como. 2 homens obedeceram e creram. Quer ver? Vamos ver lá no capítulo 14 agora, do lado, tá? Versículo 1. Vamos ver o que aconteceu, na verdade. Naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em alta voz. O povo se desesperou com o relatório negativo que aqueles 10 homens espalharam. Eles ficaram com medo.
eles ficaram desesperados e eles choraram. A Bíblia diz que eles choraram em alta voz com o relatório que aqueles 10 homens haviam entregado. Um relatório negativo, porque eles olharam o como. Só que, afinal, eles eram a maioria, né? 10? 10 falando e 2 falando, eu vou acreditar em quem? Eu vou acreditar nos 10 que estão falando, é claro, são a maioria. Afinal, a voz do povo é a voz de Deus. Não é a voz de Deus. A voz do povo não é a voz de Deus. Não foi o povo que apedrejou Jesus? Não foi o povo que crucificou Jesus? A voz do povo não é a voz de Deus. Então, se você está sozinho, mas você tem Deus, então você é a maioria, não os 10 que deram um relatório negativo. Ainda que fosse só um que tivesse dado um relatório bom, mas se esse um estivesse com Deus, acabou, é a maioria. Se você é só um no meio da multidão, mas você está com Deus, está sendo direcionado por Deus, acabou. Não tem essa de, mas todo mundo está fazendo, mas todo mundo está falando, mas todo mundo está indo para lá. Todo mundo está indo para a esquerda, lembrei do Renê agora. Todo mundo está indo para a esquerda, mas ainda assim eu não me desviarei dos caminhos do Senhor, continuarei indo e vou para a direita. Lembrei do Renê agora, que não foi uma piadinha, tá, gente? Quer dizer, mais ou menos. E se a Adriana tivesse aqui, né, ela ia me xingar. Porque ontem eu postei um negócio lá no status, um meme lá, que eu gosto também de ficar postando esses memes, né? Aí a Adriana, palhaçada, aí eu te amo, minha petista favorita. E assim, gente, foi só uma brincadeira, né? Mas 2 homens preferiram viver a vontade de Deus, preferiram acreditar naquilo que Deus tinha falado, não no que a maioria estava falando, porque não importa o que a maioria fala, o que importa é que Deus fala. E acho que eu estou voltando aqui. Calma aí, gente, que eu estou um pouquinho, né, enrolada aqui. Acho que é a luz, a culpa é da luz, não é minha. A maioria se desesperou, né, com o relatório negativo da maioria dos homens. E, na verdade, todo o acampamento chorou em voz alta, com o relatório da maioria, né? Porque a maioria preferiu acreditar no que 10 homens falaram ao acreditar no que um homem só falou. Mas esse homem não era qualquer homem, era o homem, era o cara, era Deus, era tudo. Só que eles acreditaram no que os 10 homens falaram e se desesperaram. E sabe o que acontece com quem prefere olhar para os gigantes ao invés de olhar para a promessa? Vamos ler? Versículo 36 ao 38. Do capítulo 14. Os homens enviados por Moisés em missão de reconhecimento daquela terra voltaram e fizeram toda a comunidade queixar-se contra ele ao espalharem um relatório negativo. Esses homens responsáveis por espalhar o relatório negativo sobre a terra morreram subitamente de praga perante o Senhor. De todos os que foram observar a terra, somente Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jafoné, sobreviveram. Caraca, é isso que acontece quando acreditamos que os gigantes são maiores que Deus. Não são, nunca vai ser, nunca. Porque não há gigante, não há problema, não há dor, não há... Nada pode nos separar do amor de Deus. A Bíblia diz, né, que nem morte, nem fome, nem altura, nem profundidade, nem pobreza, nem riqueza, nada, nem a morte, nada pode nos separar do amor de Deus. Então, aqueles gigantes não podiam impedir o cumprimento da promessa de Deus, não podiam.
E a gente leu aqui o que aconteceu com esses homens, o que aconteceu com essas pessoas que preferiram acreditar no como. Todos morreram, subitamente, morreram de uma praga. Agora, os outros 2 que acreditaram, o que aconteceu? Eles entraram nessa terra, né? Eles usufruíram daquilo que Deus tinha planejado desde o início, porque Deus, ele tem um planejamento pra gente. Só que nós, às vezes, no meio do caminho, a gente, né, sai, a gente retrocede, e aí a gente, o que Deus pode fazer? Deus continua insistindo na gente, na verdade. Ele continua batendo, continua chamando, continua falando, enviando pessoas, cuidando. Mas a escolha é nossa. Nós temos o livre-arbítrio. E não há problema que seja maior que Deus. Ele tem todo o poder. Ele tem o controle de tudo nas palmas da mão dele. Tudo, 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 tudo. Cada segundo, cada batida do meu coração, cada célula do meu corpo. Ele tem o controle de tudo. Então, não há o que temer. Não há o que se desesperar. Porque aqueles 10 homens, a maioria olhou como, mas 2 olharam a promessa. E eles chegaram à terra prometida, porque eles acreditaram. E é isso que nós precisamos entender, nós precisamos viver, acreditar no que Deus diz. Se Deus disse, tudo que Deus disse aqui é decreto, está falado. Se Deus falou, está falado, é lei, ponto final. Não tem porquê. Por que, Senhor? Porque, como, Senhor? Como isso vai ser feito? Não interessa. O que interessa é você obedecer e crer, porque vai ser feito. Amém, gente? Eu vou pedir para vocês ficarem de pé e para o Jefo botar um louvor. Deixa Deus te usar, porque eu não escolhi nenhum. Mas eu sei que você é um homem de Deus e vai ser usado por Ele nessa hora. E eu gostaria de fazer um pedido. Pode, pastor? Pode pedir um favor? Favor não, um pedido. Eu gostaria de chamar o meu marido aqui, meu marido lindo, para estar orando por nós, porque eu creio que a unção de Deus também está sobre você. Eu quero que você ore por nós, meu amor. Pai, te agradecemos, Senhor, por esse momento, Senhor. Estamos aqui, Pai, reunidos no Teu nome, Pai. No nome que é poderoso, Pai, para poder fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos, pensamos e imaginamos, Pai. O Seu nome, Pai, que toda língua confessará, Pai, que todo joelho se dobrará, Pai. Nós estamos aqui, Pai, prostrados, Pai, quebrantados, Senhor, porque sabemos, Pai, que sem Ti nada somos, Senhor. Reconhecemos, Pai, que não há um caminho melhor do que o Senhor tem para nossas vidas, Pai. Senhor, nos jogamos, Pai, aos Teus pés, Pai, porque sabemos, Pai, que o Senhor, Pai, está aqui, Pai, do nosso lado, Pai. Por mais que muitas das vezes, Pai, nós questionamos, ficamos com dúvidas, Senhor. O Senhor está aqui, Pai, querendo que nós venhamos olhar para Ti, Pai, e ver o melhor, viver o melhor, Pai. Então elevamos nossos olhos, Senhor, nossos pensamentos, Senhor, a Ti, Pai. Senhor, leva, Senhor, nossa mente cativa para os Teus planos, para os Teus projetos, Pai. Senhor, que em meia dificuldade, em meia tribulação, Pai, nosso foco venha estar em Ti, Pai. Que venhamos descansar, Pai, porque o Senhor é fiel, Senhor, para cumprir aquilo que o Senhor prometeu, Pai. O Senhor nos dá a sensibilidade espiritual, Senhor. Que os nossos sentidos espirituais, que os nossos ouvidos, que a nossa visão, Pai, venha a ser ativada, Pai.
de tal forma, Senhor, que a todo tempo, Pai, nós venhamos saber, Pai, qual é a Tua vontade, Pai. Que verdadeiramente venhamos ser guiados e dirigidos, Pai, pelo Teu Espírito Santo, Pai. O Senhor vem e reina, Pai, na nossa mente, no nosso sentimento, Pai. Se há algum caminho mau, Pai, nos ajuda, Pai, a superar, Pai. Quebra, Pai, toda dureza de coração, Pai, toda resistência, Pai. Senhor, porque queremos ser transformados, Senhor, pela Tua palavra, Pai. Queremos viver, Pai, os Teus sonhos, os Teus projetos, Pai. Senhor, que não vivamos mais que não vivamos mais as nossas vontades, Pai. Que venhamos diminuir, Pai. E que a Tua vontade venha crescer, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Não queremos mais ser o mesmo, Pai, mas queremos ser transformados e moldados conforme a Tua palavra, Pai. Senhor, que os nossos desejos, que os nossos anseios, Pai, venham estar, Pai, no Teu altar, Pai. E que os Teus desejos, Pai, venham estar no nosso coração nessa noite, Pai. Que isso venha ser trocado, Pai. Que todo fardo venha ser trocado, Pai. Julgo, Senhor. Que venhamos receber, Pai, nessa hora, Pai, aquilo que vem de Ti, Pai. Porque é isso que o Senhor tem preparado para nós, Pai. Julgo leves, Pai. Oh, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Queremos ser de fato, Pai, verdadeiramente os Teus filhos, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Receba, Pai, o nosso clamor, Pai. A nossa oração em Teu nome, Pai. Amém. Amém? Vamos selar essa palavra com nossas ofertas. Levante sua oferta. Eu quero abençoar a sua oferta, o seu dízimo.